Sejam bem-vindos ao podcast Vozes do Mate, Histórias e Experiências na Floresta. Meu nome é Renata Kemp e eu vou ser a apresentadora dessa série de episódios. Esse projeto é parte de um programa de pesquisa e extensão chamado Voice in Change, qual conecta parceiros comunitários, pesquisadores e estudantes de 3 países diferentes, no Brasil, o Canadá e o Quênia. O projeto busca criar uma comunidade de práticas, olhando para os sistemas alimentares de cada um desses locais. Cada um dos 3 países está lançando uma série de podcasts frutos dessas interações com as comunidades, e estes vão ser compartilhados com a comunidade de práticas e além. O Vozes do Mate é a contribuição brasileira para esse projeto. Aqui traremos falas de agricultores e agricultoras, herveiros, lideranças regionais e pesquisadores para falar sobre os sistemas tradicionais da erva mate sombreada, trazendo os relatos sobre os saberes, histórias e as lutas que ocorrem nesse território. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar na realidade dos faxinais, que são sistemas comunitários tradicionais que integram práticas agrícolas, florestais e pecuárias, isso dentro do bioma da Mata Atlântica, aqui no Paraná. Vem com a gente, então, para uma conversa com a família Venglarek, que são moradores lá do Faxinal do Imboque, em São Mateus do Sul. E eles compartilharam com a gente as suas vivências, as suas histórias e os desafios que eles encontram também para manter esse modo de vida. E a gente vai aprender um pouco de como que esses faxinais, eles conectam tradição, preservação ambiental e o bem-estar da comunidade. Então, para a gente começar o nosso programa, eu vou pedir para que cada um se apresente brevemente, para que o nosso público fique conhecendo vocês, né? Vou começar daqui. Boa tarde, eu me chamo Paulo Márcio, fui nascido, criado aqui na comunidade e vivendo também com o trabalho que a gente exerce aqui. Relacionado com agricultura, com criação de animal, de tudo um pouquinho. Eu me chamo Olga e moro aqui, sou criada aqui, trabalho e também trabalhamos lutamos com criação, com lavoura e tudo isso faz parte da vida da gente desde criança. E até agora a gente criou a família aqui e vive num faxinal, né? Aqui Meu nome é Giovana, eu sou de Santa Catarina e sou casada com o Paulo Márcio há 13 anos. Então, há 13 anos eu vivo aqui no Faxinal do Imboque. Perfeito. E pra gente começar, eu acho que seria interessante vocês contarem um pouco da história da família de vocês, né? A gente tá aqui nessa propriedade bonita, acho que o público tá ouvindo um pouco os sons aqui dos galos, dos passarinhos. Como é que vocês vieram pra cá? Sempre foi de vocês aqui? Vocês herdaram? Conta um pouco da história da família e da propriedade aqui. A gente, como sempre foi criado, desde criança morou aqui, foi criado e vive até hoje. Aí, quando era criança, a gente acostumou a viver nessa vida, na rotina que a gente trabalhava na roça. A erva faz parte do faxinal, que a gente sempre produziu erva. Quando não tinha sua, ia trabalhar com os outros e principalmente os barbacoa, né, que nem de antes era o barbacoa, a erva mate, que tinha vários, cada um produzia. E agora já tem menos, mas até hoje ainda é feito o chimarrão principalmente, que a gente toma e até revende. E desde a qualidade do chimarrão a gente cuida muito. As ervas também a gente cuida não passa agrotóxico, essas coisas para matar bicho, sempre tem esses controle de mais assim natural. E a gente tenta, né, produzir e vender, é uma renda a mais. E a gente convive também trabalha com agricultura daí. A planta, tipo milho, a comida para os animais a gente produz. Os animais também que a gente tem, eles vivem solto, né, no faxinal. E quando a gente sobra, sempre a sobra que tem
da roça, que a gente diz, da agricultura, a gente vende. Então é uma renda, um pouco de criação, um pouco de planta lavoura, e a erva, e é o dia a dia da gente. A gente planta as hortaliças também. Tem as verduras que a gente produz, o que a gente não ocupa, que é descartado, já é para os animais também. E tipo batatinha também, quando a gente planta, né? Então o que não vende, as sobras, daí a gente dá para os animais também. É tudo vira um trato e o que a gente não come vira trato para os animais, daí o animal vira carne e é uma coisa assim, uma coisa puxa a outra. Quase não compram coisa de fora, então? Não, é pouca coisa que a gente compra mesmo, é bem pouco. Fecha um ciclo dentro da produção. Sim, fecha um ciclo e a vantagem é que a gente... É uma das coisas boas que a gente tem, né? Por causa que a gente sabe o que come, o que produz, como produz, o alimento que a gente come e oferece para outro também, porque desde uma batatinha, um feijão, essas assim, é uma coisa que a gente sabe o que come e o que vende. Os animais também que são criados aqui é uma coisa assim mais pura. Não? A gente tem as várias raças de criação, de porco, de galinha. Então, são coisas assim que pra gente tem um valor muito grande, assim. Não tem como a gente dizer, né, do qual valor que tem. É só para quem experimenta esses produtos, essas coisas que sabe o quanto é bom. Às vezes pensa que até pode ser um pouco mais caro, mas vale a pena da gente lutar. Ele é um pouco mais trabalhoso, mas que vale a pena o que a gente fazer e sabe o que está fazendo. E a liberdade também de a gente viver, né, junto com os animais. Eles têm uma vida bem diferente, os animais não são presos e a gente tem liberdade de andar no mato junto. Então é uma coisa assim que é um cantinho diferente que a gente mora, viveu e a gente gosta. Bom, só para a gente fazer uma imagem assim para o ouvinte, né, que quando a gente chega no faxinal, a gente já vê os bichos tudo solto, né? A gente vê porco andando, pato andando, todos eles juntos assim. Mas explica um pouco pra gente, assim, vocês puderem explicar pra gente, para as pessoas que estão ouvindo, o que é um faxinal? Como que se define um faxinal? Pois olha, é uma definição assim bem complexa. Eu acho que para ilustrar para quem ouve assim, é uma integração de vários sistemas de agricultura, de floresta, de pecuária, de digamos assim, no cultivo da erva mate, que eu acho que é um dos pilares que sustenta, que ela representa trabalho, representa renda, principalmente no inverno, que é uma época do ano que como a gente tem trabalho com produção de grão na lavoura, né? Então, no inverno, na roça mesmo, a gente não tem uma opção boa de renda, né? Tem o trigo, centeio, coisas que a gente cultiva, mas ele é se fosse assim, é uma cultura de risco, né? Você tem um alto custo com uma possibilidade pequena de renda, e a erva mate não, você tem um custo relativamente baixo, né? Um custo de manejo, com uma certa segurança que tá ali, você colheu, vende e pega uns trocos, né? E além dessa caracterização da produção que você colocou aqui pra gente, né? Que é esses diferentes sistemas de lavoura, floresta, animais e tal, mas faxinal tem um caráter comunitário também, né? De coletividade, né? Ou não?
Vocês poderiam falar um pouco pra gente como que funciona essa coisa da comunidade faxinal, ou se existe alguma lei que regulamenta o faxinal, algo nesse sentido? O faxinal é um sistema tradicional, né, de uso da terra diferenciado e hoje em dia é específico do estado do Paraná, né? E a gente pode dizer assim que os faxinais são comunidades rurais que têm um uso diferenciado da terra. Por quê? Porque a gente faz uso compartilhado, né? Então, para a criação animal. Os animais, e aqui no nosso caso do nosso faxinal, os porcos, principalmente os animais de porte baixo, eles têm acesso livre a qualquer terreno, de qualquer pessoa, né, da comunidade. Então, é isso que caracteriza bastante um faxinal, é a área de floresta, junto com os animais que andam soltos. Então, os nossos porcos andam no terreno do vizinho, porque não tem cerca que impeça, né, a movimentação deles. É isso que caracteriza o faxinal. Tem lei que regulamenta. Desde 2009, o faxinal do Imboque é uma área ZUR, que é uma área regulamentada de Uso especial. De uso especial, né? Área regulamentada de uso especial. E então ela é amparada por lei, né? Lei estadual, lei municipal e dentro do faxinal se os acordos comunitários. Tem tudo isso, não significa que é aplicado na prática, né? Mas existe. É isso que eu ia perguntar. Da briga? Acho que todo mundo que não conhece faxinar, a primeira pergunta que vem na mente, né? Da briga? Dá encrenca, sim. Na verdade, o faxinal, o faxinalense, que a gente diz que é a raiz, normalmente, como a Giovana falava, ele, tanto quem tem terreno cria, como se eu não tenho terreno, eu tenho o direito de criar igual. Não é uma coisa assim, eu tenho e crio e você não tem, não pode. Digamos, é aberto a todos, né? Inclusive, essa é uma das vantagens, né? Por exemplo, alguém que tem um terreno muito pequeno, terreno da casa, e ele quer ter sua criação, ele pode ter a sua criação solta pelo faxinal. Então, ele tem a vantagem de ter o seu animal andando, né, pela área do criador, que também é outro nome, né, que a gente costuma chamar aqui, sinônimo de faxinal é criador comunitário. Então, essa é uma das vantagens de quem tem pouca terra poder ter a sua criação, né? É uma coisa estranha até, né? Ter esse uso compartilhado da terra em pleno século XXI, né? Isso que num sistema capitalista que a gente vive. Então, com certeza tem conflito. Tem conflito porque principalmente nos últimos anos, as pessoas ou que vieram de fora ou que herdaram a terra de parentes resolvem fazer o cercamento total do seu território e aí os animais não têm mais acesso, né? E esse conflito principalmente é por uma questão assim, pra gente é cultural, a gente aceita de repente ter uma área que não esteja rendendo tantos mil por hectare. O pessoal, principalmente quem vem de fora, ele tem a lógica assim, eu tenho tanto de terra, vai me render tantos 1000 quilos de erva mate e não me interessa mais nada, sabe? Então, se tem bicho, se não tem, se vai prejudicar vizinhos, se vai prejudicar a cultura, ou... Sim, a mesma erva mate que manteve a estrutura do faxinal até agora, conforme ela é explorada, vira uma ameaça, porque você tem uso intensivo de fertilizante, tem uso
digamos, intensivo de agrotóxico, porque para erva mate não existe nada registrado hoje no mercado, mas o pessoal usa, e a partir do momento que você usa no meio do erval e um bicho anda em cima, ele come aquilo, faz mal tanto para a erva mate quanto para o bicho, quanto a gente vê por uma questão de saúde pública, porque a gente usa nas áreas externas, sim, usa agrotóxico e tem as lavouras comercial, né, que a gente chama. E ali na bula diz que você deve usar no mínimo 500 metros de uma moradia, né, mesmo que fosse isolada, né. E quando, de certa forma, essa estrutura, essa cerca ao redor e a comunidade inserida no meio da floresta cria até uma barreira natural para isso, né, por a questão de lixiviação, que se você passa um produto hoje em cima da terra, mas com o tempo, com a chuva, vai para o lençol freático, vai para o aquífero, vai para longe, né? E essa cobertura florestal, ela acaba que meio protegendo também, porque você não tem o acesso, você não tem a aplicação próximo. Então, ele traz esse benefício. Mas de ordem econômica, assim, ele não é observável, né? Porque você, eu não tomei uma água com veneno, e daí? Não me deu dinheiro, não me importa nada. Então, muitas vezes quem faz essa exploração intensiva na grande área, nem é ele que faz o uso, ele manda o funcionário lá, faz a torta direita e o que a gente vai fazer? Acaba ficando meio que passivo, né? Daí, bom, antigamente o meu avô falava que eles tinha uma encrenca de criador, eles iam para a cidade lá para resolver. E o delegado, mas vocês não têm lei que proteja vocês, né? Hoje em dia a gente tem uns conflitos aí, tem um monte de lei, tem lei estadual, decreto federal, OIT, e lei municipal e acordo comunitário e os cambal, e o juiz diz, mas não me importa nada, o que importa é a prática. Antigamente não valia porque não tinha documento, hoje você tem documento, importa a prática. Tipo, é uma contradição assim, né, que você... Eu entendo o lado de quem produz e tem a necessidade de ganhar, mas aí que eu falo da gente trazer as duas partes, as duas pontes para conversar, né? Eu acho que daria para adensar a erva mate, daria para ter um cultivo intensificado de alta produção, mas consorciando com a floresta, com a criação de animal, com alguns benefícios que esse sistema traz para a comunidade, né? E que a ideia é que isso seja desejável pelas pessoas e não uma imposição, né? Porque a partir do momento que você impõe uma cultura, impõe um jeito de viver, eu acho que isso descaracteriza até a ideia que a gente tem, né? Porque da mesma forma que eu não quero que ele imponha o jeito deles para mim, eu também não tenho direito de impor para eles, né? Então eu acho que seria uma questão de inteligência, assim, de quem está envolvido no processo sentar e refletir sobre isso, conversar, né? A gente até propõe algumas alternativas, mas já, principalmente na nossa realidade aqui, há vários faxinais, eu acho que os problemas são similares, mas já se acabou essa conversa dos lados, né? Isso é ruim tanto para nós quanto para outra parte envolvida, né? Que ela não está errada no seu jeito de ver e explorar, mas eu acho que dentro do contexto de sustentabilidade, de serviço socioambiental, digamos assim, diante de uma cultura, vamos dizer assim, poderia ser abrandado ou consorciado, levar, eu acho que um pouco em consideração o próximo, sabe? Porque pra gente produzir e vender e ter dinheiro é essencial, você vive, você necessita, todo mundo está aqui hoje, de alguma forma, facilitado pelo conforto que o dinheiro traz, né? E isso ninguém nega, ninguém abre mão. Mas também você não vai, para me ganhar dinheiro, passar por cima de qualquer de qualquer coisa, de qualquer forma, né? Então, eu acho que
a gente tem coisa que a gente pode fazer, mas não deve fazer, e tem coisa que se deve fazer e não faz, né? Então, trazer uma luz de um olhar maior, talvez ajudaria a resolver um pouco esses conflitos, né? Quem vai ganhar, e quem precisa da cultura vai ter cultura também, né? Mas que os dois coexistissem de uma forma saudável, né? Respeitosa, né? Principalmente. Eu acho que às vezes pode até não gostar do... A gente tinha aqui com a gente 2 crianças agora há pouco, né? Eu acho interessante, assim, falar um pouco sobre isso, né? Porque vocês colocaram aqui que é toda uma forma de se relacionar de forma diferente com a natureza, com a produção, de pensar, né? Não é tanto esse vínculo da propriedade ou da produtividade, mas de bem-estar, né? E como que isso se relaciona, por exemplo, quando vocês mandam o filho para a escola, por exemplo, ou mandam o jovem para a faculdade? Porque daí vão ser outras lógicas lá, né? Vocês enfrentam problemas nesse sentido? Ou já fizeram alguma reflexão nesse sentido? Sobre a educação dos jovens no faxinal? Sim, muitas vezes, né? Mas é uma coisa que a gente também não tem controle, né? Às vezes a gente não consegue dar conta da própria vida, quem dirá influenciar na grade curricular do estado, do município. Ali no faxinal, então a história começa nesse espaço que a gente vive, que chama faxinal. Então aqui dentro as famílias que moram aqui dentro, tem a cerca que dividem a agricultura e aonde os animais podem andar, né? A gente também vive, que a gente diz que aqui é faxinal, daí tem o mato, né? A floresta, a erva e os animais que andam. E é um espaço, já as crianças pelo menos já têm mais liberdade, porque eles têm esse acesso a conviver com a natureza, conhecem, porque a gente até já vários colégios, escola que vieram, tem alunos assim que já são grandes, né? E eles não têm esse lado, né? De ver, de conhecer um animal de perto, a convivência com a natureza, as árvores. E isso eu já senti na pele. A gente vê, né? Tem os netinhos que andam. A gente sai andar no mato, eles gostam daquelas frutas nativas, né? É uma beleza aquilo, aquelas amoras. Eles têm aquele gosto pelas frutas. Para alimentação também é mais fácil eles aprendem, né, a comer uma comida diferente, como a gente até entrega merenda, assim, produtos para merenda escolar, e a gente tem essas informações como eles aceitam, né? É mais fácil, eles são acostumados a comer isso. Há um tempo atrás, quando a minha filha estudava, começou a estudar acho que na 2ª, 3ª série, veio aquele tempo de acabar com essa escola, né? Que daí diz que tinha que estudar nos colégios maiores, juntar todos os alunos. Nós ali, as mães, né? A Olga também estava junto. A gente conversar com o prefeito e não deixamos ele fechar a nossa escolinha, como funciona até hoje. E as crianças daqui, não também só daqui, estão reunindo ali por perto, mas essa escola existe. E acho que é meio única, né, ali no município, que essa escolinha existe. No lugar deles fechar, né, levar para outros lugares, eles estão cuidando e aumentando. Até esse ano passado, né, saiu mais uma sala. Então, até a 5ª série, né? As crianças estudam ali no faxinal. Então, para nós isso já é uma coisa boa, porque esses pequenininhos, né, eles ainda estudam aqui. Quando vai pro colégio,
que daí, né, a gente também tinha filho que andou no colégio. Que o próprio faxinal, ele tem aquele só de ver, né, o que é seu, respeitar o que é do outro, né, que a gente tem o bicho da gente que convive aqui, mas você tem que conviver com o animal do outro no terreno da gente. Então isso vai influindo até nas pessoas, né, porque... E o que vocês conseguem contar pra gente, por exemplo, o que vocês sabem sobre a origem dos faxinais? Como que surgiu esse tipo de comunidade? Vocês têm alguma informação sobre esse assunto? Ou fazem ideia, assim, suspeitam de algo? A princípio, eu acho que foi meio que... Os poloneses que vieram. Na literatura tem várias definições, né? Às vezes a gente concorda, às vezes não concorda, também não sabe dizer muito o que o autor disse, mas do nosso ponto de vista prático, assim, olhando, era... Anos atrás trouxeram e largaram uns imigrantes aí, já tinha meio índio e sei lá, da necessidade das pessoas mesmo de sobrevivência, né? Porque você tinha uma floresta monstruosa, árvores gigantescas de metros de grossura, e você na mesma vez você tinha no máximo um machado para você trabalhar aquilo, né? Como é que você ia abrir aquilo para você fazer uma lavoura? Não tinha lógica, você não tinha força para isso, né? Você não tinha, às vezes não tinha nem onde se esconder, né? O que você ia fazer? Derrubava 2 pinheiros, fazia uma casinha, a casa era nem telha, não existia, era de tábua ainda, né? E daí o que se dá para fazer num negócio desse? A cultura põe um bicho no meio, ele vai, come a folha, você tem proteína, né? Às vezes numa área de mais fácil acesso, você limpava para fazer uma lavourinha assim, para você ter um feijão, arroz, um milho para sobrevivência, né? Bem básica, assim. E como era o que a gente ouve assim e sentiu muito isso, é de tempo difícil, de sem recurso mesmo, né? Então o pessoal foi anos vivendo assim. Depois veio o ciclo da madeira, que o pessoal, a erva mate, né, significava alguma coisa, tirava, vendia, beneficiava nos pequenos barbacoa e vendia ela canchada pro chimarrão. Não sei para onde ia, mas... E o ciclo da madeira, que o pessoal derrubava a madeira, vendia e era isso, né? Agora, de uns anos para cá, anos que eu digo, 40, 50 anos, que chegou o trator de esteira, chegou máquinas de força, de que uma pessoa fazia serviço por 50. Então o pessoal conseguiu abrir área para lavoura, para até chegar no que a gente está hoje, que é grandes áreas, grandes máquinas e um cultivo intensivo, assim, uma forma de uso muito intensa. Mas o faxinal, que a gente tem história, remonta de 200 anos. Então ele saiu lá desde o índio, que fazia chá de erva para seus usos lá, de repente para algum colono polaco, ucraniano, que chegou aqui, alemão, na região há 100 e poucos anos atrás, conseguiu assimilar, fazer uso da erva, fazer uso da floresta, criar o porco para vaca, que era a proteína da época, né? Você tinha que ter bastante e matar seguido, porque você não tinha nem uma geladeira para guardar, então você tinha até uma forma de uso do alimento era diferente, porque um porco você tinha que matar ele, fritar, fazer banha, torresmo, a carne na lata, que é uma coisa famosa, tradicional, que ilustra um pouco dos costumes de culinário do faxinal, né? E até chegar nos dias de hoje, que você tem freezer, geladeira e que faz que isso seja importante, mas hoje em dia não seja tão necessário a existência, né? Você tem uma forma de existir mais simples, mais barata, mais confortável, né? Então eu acho que ele passou por todos esses ciclos, desde uma floresta virgem, do pessoal chegar, explorar e fazer do jeito que dava, até nos dias de hoje, né?
E nesse processo de modernização da agricultura, vários faxinais se desfizeram no Paraná, né? E vocês, o que vocês acham que aconteceu aqui no Imboque, que ele conseguiu resistir a esse processo tanto de especulação imobiliária, né? A questão da mudança das legislações, a coisa do capitalismo, né? De fazer essa exploração mais intensiva. Como que vocês conseguiram manter as características de faxinal aqui? Eu acho que se mantém em partes, né? Do que era original, hoje não... Da área original, o pessoal da história remonta que passava de 1000 alqueires, a divisa era os rios aqui, né? Então hoje eu acho que em uso mesmo deve de ter uns 15, 20, né? Então, se você for de fazer uma porcentagem, você resistiu, você é digamos assim, um remanescente de algumas famílias que tinham uma postura mais forte, mais aguerrida à ideia, né? Eu acho que uma resposta, uma possibilidade de resposta a essa pergunta, acho que tem a ver com as famílias mesmo, né? Que estão aqui e resistindo e trazendo o legado dos pais, dos antepassados, né? Que já cuidavam desse sistema e que os filhos acreditam ser importante continuar cuidando, né? E como lideranças mesmo. Então, acho que uma dos motivos do Imboque ainda resistir como faxinal, creio eu que seja em função dessas famílias, dessas pessoas que são lideranças e que às vezes vão buscar os recursos, né? Vão em outros lugares, se aliam com outros faxinais para buscar manter, né, o sistema. E eu acho que dentro dessa questão de liderança também é importante a participação e a presença na articulação Puxirão dos povos faxinalenses, né? Que é um movimento dos faxinalenses, movimento social. Então, creio que seja um pouco disso. Vocês fazem parte dessa organização? Sim. E como que ela funciona? Quais são as pautas de discussão dessa organização? Vocês podem contar um pouquinho pra gente? Então, a principal é a defesa da manutenção desse sistema, né? Como você mesmo falou, era uma quantidade bem grande e está se reduzindo, né? Então, aqueles faxinais que ainda existem muito por conta da organização da articulação Puxirão, que faz reuniões com o Estado, a nível de federal, quando necessário, que organiza reuniões nas próprias comunidades para fortalecer. A gente vê assim esses animais soltos, né, e já pensa de imediato na questão da qualidade de vida, né, quem se preocupa com o bem-estar animal, que é bem diferente do que o animal que vive na granja industrial, da grande indústria, né? Mas tem alguma diferença da qualidade dessa carne, do sabor, enfim, ou de outras coisas que vocês querem falar também? Nem comparação, né? Nem comparação. Carne é muito boa, mais forte, né? Vista outra. Eu já aprovo 100% que é melhor. E aprovo que, além de ser muito boa, e o jeito da gente fazer, né? Uma carne fresca, tipo a banha, o torresmo. Chegou uma época, né? Porque eu já estou com uma idadinha boa já, passei longe dos 18, né? Então eu falo por minha experiência, né? Nascida e criada aqui. Então chegou uma época que diz que a banha
diz que não era boa, né? Aquele truque, né, que tinha, que a banha não fazia bem. E a gente conviveu, a maioria, todo esse tempo, assim, né, um tempinho, daí a gente até passou a pensar no óleo de soja, óleo de não sei do que lá, e de repente diz que o óleo é tudo igual. E, tipo, óleo de soja, esse convencional, a gente não, pensar assim, não devia nem usar, porque é uma coisa que a gente trabalha, fazia pão na cozinha, né, que a gente até entrega para merenda escolar. As formas que a gente passava, que usava, né, o óleo, né, de soja para passar as formas, tá ela ali que pode contar. Virava um grude aquelas formas, que é ruim de lavar, se lavasse. E a banha você pode usar, ela esquentou um pouco, ela tá lisinha. E a gente começou a pesquisar, porque numa época, o faxinal mesmo resiste por resistência mesmo, e a maioria das famílias que resistem é que é uma coisa boa, porque chegou um tempo que ali daí a gente resolveu fazer um projeto para renovar as raças do faxinal. E foi comprado, então, as raças Moura, né, que da Embrapa de Lages, né, e de Curitiba. E essas raças foi feito o trabalho, né, foi feito um projeto ali para fortalecer o faxinal, um projeto da Petrobras, que nós mesmos ali escrevimos e foi feito, executado. Até teve resistência do começo, mas depois, quando por 2 vezes que veio o chefe lá de Rio de Janeiro, né, que era responsável pelo projeto, quando nós apresentamos o resultado, ele disse que se a nota valia 10, ele dava 11 para nós, pelos trabalhos que nós fizemos. Porque foi coisas assim, simples, tipo uma simples lixeira, várias coisas assim que foi feito. E o pessoal daí que pegaram esses porcos, tem até hoje, até esses tempos o Globo Rural veio fazer uma reportagem, aonde estão as raças, né, que existem de porco, as raças mais puras, mais resistentes, elas existem nos faxinais. E a carne também, daí foi feito um trabalho com a faculdade, né? Eles pesquisaram com o pelo, né? Dos bichos, da raça deles. E que nem a gente vê bastante, todo mundo anda estressado, né? Diz que a própria carne, né, do bicho que fica fechado, que vive estressado, tanto faz o frango como o porco, ele atinge no ser humano. E os porcos que vivem livre, eles têm a carne deles até faz melhor para consumo do que ele não tem aquele estresse que o bicho vive, sabe? E então E daí o bicho se amansa, né, que as pessoas conhecem. Cada um tem os seus animais, mas chegou a tarde, cada um vai para suas casas, nos chiqueiros deles. Então, essa característica do faxinal é muito forte. Tem gente tem aquele que não está com nada, não pensa muito, mas tem gente que defende bem, ó. E vale a pena defender, porque isso a hora que terminar os faxinais, que vai se acabar os passarinhos, porque nos faxinais existe uma grande volta dos pássaros, né, que tinha um tempo a gente quase não via jacu, não via, bastante passarinho não tinha. E hoje os jacu vêm comer milho na mangueira com as galinhas. Então, a gente vê que uma boa quantidade desses passarinhos, eles retornaram para as florestas. Papagaio, baitaca, as tirivas, elas vêm fazer ninho assim, perto das casas da gente, né? Tipo, para se proteger mesmo. E os bichos, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que a hora que
que não tiver floresta e só floresta, não, no tipo que o mundo está vivendo hoje, se nós não parar para defender mesmo, né, esses pedacinhos, porque é os mínimos ainda que tem, né? Então, ali, por exemplo, com chuva, né, a gente não sofre muito assim com tempo feio, né, que falta de água ainda. Temos água no poço, cada proprietário tem água de poço. É umas águas que é feito até... Então a gente defende porque... E desde como a erva, né? Hoje em dia tanto se fala em... Quem já destruiu os matos, as coisas assim que tinha, né? Mas ele precisa do ar para respirar, né? E no jeito que tá se andando... A gente tem que defender essas florestas que fiquem de pé, né? No lugar de pegar e poderia ser assim que nem falam tanto nessas de compensação ambiental, né? Isso deveria, né? Eu quero ainda ver, né? Que isso esteja andando, né? Para a gente ver essas florestas de pé, para que isso seja valorizado, porque a água também, né? Nossa. Mas essa sua fala é bem esclarecedora, né? Pensando no que vocês já haviam falado, para explicar um pouco, né, para os ouvintes. Serviços ecossistêmicos, pagamento por serviços ambientais, né? São todos esses serviços que você não consegue vender no mercado. Que é, por exemplo, a manutenção das fontes d'água, a regulação do clima, da temperatura, a preservação da fauna, da flora, a diversidade cultural, né? E tem um tema que também é bem interessante, que é o serviço social que vocês prestam também, que é a produção de alimentos. Né? Gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essa coisa da produção de alimentos, né? Quais são se existe algum tipo de prato típico de vocês, quais são os programas que vocês estão inseridos, né? De alimentação, né? Para onde que vocês comercializam os alimentos, quais são os tipos de alimentos que vocês produzem aqui? Eu acho que ainda existe uma base bem variada na alimentação, com uma diversidade grande de alimentos e cultivados pelas pessoas aqui, né? Porque hoje em dia, falar em diversidade tem no mercado, mas o domínio que se tem sobre essa produção é pequeno, né? Você se torna um mero consumidor, né? É diferente de você ir plantar, colher e comer. E fazer isso com vários tipos de alimento, né? Num contexto maior, a gente produz e fornece alimentos para o PENAI municipal. Tem o PENAI estadual, o PAA na linha de doação simultânea, que teve uns projetos feito e executado aqui no município, auxiliado pela prefeitura, e um PAA no nosso caso, de aquisição de sementes de variedades crioulas, que na área agrícola, que são variedades de milho, de arroz, de várias verduras que se encontra aqui, é uma modalidade de comércio também, né? De geração de renda. Só fazer um parênteses na tua fala, porque para explicar, PA é Programa de Aquisição de Alimentos e PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Programas governamentais para aquisição de alimentos da agricultura familiar, né? Isso. O que a gente produz aqui? Arroz, feijão, milho. Pinhão, que a gente está comendo, né? Pinhão a gente coleta. Mandioca, batata doce, batata inglesa. Mimosa, laranja, pucã.
alho, cebola, verdura em geral, né? Tem casos de que produzem para comércio mesmo, que é e tem para subsistência, né? Então, eu acho que se a gente fosse de listar, dar números aí, eu acho que deve ter pelo menos umas 15 espécies diferentes, né? E às vezes você tem uma espécie, mas tem 2, 3, 4 variedades, né? E isso implica uma diversidade, não sei como é que diz, biológica ou o que é, né? Mas que é comum de encontrar nessas comunidades, tanto faxinal ou, na maioria, como aqui no município, ex-faxinal, né? Mas que na história deles, eles adquiriram ou trazem esses costumes de gerações, né? Que foi transmitido há anos atrás, né? A questão dos alimentos, da quantidade, da qualidade. Se a gente for de analisar, hoje em dia está tudo muito fácil, tudo muito industrializado, mas para pegar o recorte, do porco, né? Na época da Revolução Verde, que o pessoal costuma dizer que foi a chegada desse pacotão de uso moderno do solo, de cultivo. O porco era a pior porcaria que tinha, né? A banha fazia mal, não sei o que, e beleza, tinha que ser fechado, e porque tinha bicho, porque comia não sei o que, porque beleza. Aí já foi uma boa parte. Depois veio o ovo, que nossa, o ovo tem colesterol, o ovo tem aquilo, porque o ovo era o bicho da goiaba. E não prestar. Agora, se você for de ver, tá retornando. A carne do porco é o porco que viveu, exerceu a sua suinidade, que nem diz o caso, a sua natureza, né? Porque para matar a criação hoje em dia a gente diz matar, mas um abate para um consumo humano de um animal criado numa granja, ele não tem, digamos, ele não tem ligação nenhuma com a sua natureza, né? Ele é uma forma de se produzir proteína, né? Ele é usado, se você for de olhar assim, no mínimo humano que fosse, é desumano pro bicho, né? Que é um bicho, né? Então, essa carne que cresceu, que teve um bem-estar, que o de um animal teve o seu bem-estar tanto pro leite, quanto pra carne, quanto pro ovo. Hoje se fala, a gente teve umas visitas aí em prato gourmet que você ia pagar uma fortuna, né? Tipo, você desde da época que você ouviu que você não valia nada, de repente já tá surgindo na frente algo que vai ser o top, né? O melhor do melhor, né? Então, eu acho que um pouco disso que faz a gente continuar acreditando que essa variedade de alimento, com essa qualidade que não é ideal, mas podia ser, né, melhorada, e a gente luta para que consiga, no caso, fazer o melhor que pode na condição que tem, né? Às vezes daqui a um tempo pode fazer melhor ainda, né? E isso traz uma esperança, pensando a nível mundial, né? Porque a gente ouve conversas de pessoal do outro lado do mundo que vai pagar para você trabalhar sem agredir muito, para que ele, como já destruiu, de certa forma, compense seu estrago, né? E então, de uma coisa que era muito atrasado, de repente você já está se tornando muito moderno, né? E às vezes acontece isso numa velocidade tão rápida, tão intensa da realidade atual, que a gente acaba não conseguindo aproveitar ou não consegue assimilar, e muitas vezes fazer acontecer da melhor forma, né? Isso, a gente costuma refletir sobre isso, mas é uma coisa nova, né? Você não sabe
para que caminho vai, que caminho seguir, né? Da mesma forma que te traz esperança, te traz medo junto, né? Porque é um passo ao desconhecido, né? Então, para uma cultura que viveu há 100 anos desse jeito, se deparar, chegar diante disso, né? A gente não sabe se melhora ou estraga, ou como reagir, né? É um choque, né? Isso é um pouco assustador e eu vejo muito difícil de assimilar, né? Eu acho que para a maioria dos que vivem nesse sistema, ou que pelo menos às vezes não vivem, mas traz dentro de si o costume, a ideia, né? Não sei se dá para chamar isso de uma ansiedade, né? Dessas mudanças, ela é compartilhada pela comunidade, pelos seus vizinhos, pelo fórum, essas discussões sobre essa mudança, ou essa rápida valorização desses sistemas, ela é pauta de discussão nesses fóruns, assim? Como que isso é recebido pela comunidade de forma geral? De certa forma, sim, mas com muita desconfiança, né? Porque, como a gente disse, não é a primeira grande expectativa que se cria, né? Normalmente esse tipo de trabalho, esse tipo de sistema, ele é, assim como ele é, digamos, é autossustentável, ele é muito vulnerável, né? Porque não existe uma cadeia, um jeito de fazer, né? Você depende, às vezes, de instituições, de pessoas que, digamos, um exemplo para dar, a gente... tinha aqui pesquisa da Embrapa, do IAPAR, que hoje é IDR, mas era a pesquisa muito mais do pesquisador do que interesse da entidade que produz pesquisa, né? Então isso, às vezes, quando a gente se depara com isso, você se pergunta, é um interesse, digamos, de uma sociedade, de uma entidade, ou é interesse do pesquisador, ou coisas assim, né? Então, quando se fala nessas coisas novas, na maioria das pessoas que a gente percebe, assim, é com bastante descrença, né? Porque vai e vem, acontece, é normal da história, né? Mas, no caso, se for de ver para as pessoas mais antigas que costumam discutir sobre o assunto, eles estão bem frustrados, bem machucados, né? Porque, de certa forma, ele acha que está fazendo uma grande coisa, mas o reconhecimento ou uma compensação, mesmo que fosse de cunho... um prêmio, alguma coisa assim, eles não têm, né? Como se fosse como é que se diz? Uma expectativa, várias expectativas criadas e frustradas, a próxima, a interpretação é meio que negativa, né? Digamos assim. Mas existe, a discussão existe, né? Vocês falaram um pouco sobre a Revolução Verde, né? E todo esse processo aí que as culturas tradicionais foram desvalorizadas, né? Mas essa desvalorização, ela não acontecia só através de uma propaganda negativa, né? Também acontecia através de outros meios, né? Vocês podem contar um pouco dessa história aí de opressão, digamos, dos faxinais? Como que isso acontecia, além da propaganda, né? Assim acontecia e acontece até hoje. Hoje mais ainda, né? Por causa que antigamente era mais difícil a circulação de informação, né? Você tinha muito mais uma imposição de mercado, de órgão de pesquisa, ou prefeitura, ou estado, o que fosse, né? Hoje em dia isso já nem preocupa tanto, porque vem através do celular, através do Facebook, do WhatsApp, tantas coisas que existem, né? Então antes era meio contra a cultura, hoje é para as pessoas, né? Aí eu acho que acaba, digamos assim, havendo um uso da atenção das pessoas que acaba de um modo meio indireto, né? Destruindo, porque daí você logo para de pensar sobre o assunto, sobre como se vive.
E a partir disso você está ocupado, já na mesma vez que isso está te ocupando, já está te oferecendo uma alternativa, uma proposta de ser diferente, né? A qual você se desliga do meio, da tua, digamos, da tua essência sem se perceber, né? Isso é subjetivo, é muito mais complicado do que a gente imagina. Eu falo por mim, né? Porque você é bom, do jeito que se faz assim não adianta, não produz, não dá. Daí tem que ter máquina X, porque aquela lá tá defasada, você tem que financiar, comprar uma mais cara e por aí vai, né? Daí você chega em casa, tem 50 mensagens de vendedor e propaganda de máquina, não sei o que, né? Acaba não sei qual o objetivo final disso, né? Ou onde que vai dar, mas acaba te destruindo a cultura, o existir. E o que vocês veem como futuro dos faxinais, assim, em relação tanto ao faxinal, às próximas gerações do faxinais? O que vocês têm, qual que é a perspectiva que vocês têm em relação a isso? A minha perspectiva não é muito boa, é melhor não falar. Eu acredito que se não houver uma valorização maior, mais intensa até por parte do Estado, a tendência é ir diminuindo cada vez mais, né? Tanto diminuindo o território do faxinal, quanto exterminando o faxinal em si, né? Como um todo. E levando embora a cultura. Então, daqui, talvez, algumas gerações não saberão mais dizer o que é um faxinal. Ou só lendo, né? Nos livros de história. Mas... nem sei se vai ter livro, né? A gente tem... e quem queira ler também, né? Mas, às vezes é uma visão meio pessimista da gente, né? Quem sabe... enquanto há esperança, né? Enquanto há resistência, há esperança. E a gente ainda está resistindo aqui, né? Então... uma das formas que a gente acredita que se pudesse dar essa continuidade, essa existência, né, uma certa esperança, seria, de alguma forma, criar ou reconhecer, né, esses serviços maiores que a gente enxerga que existe aqui, né, uma validação que fosse por parte do Estado e de alguma forma, uma compensação que viabilizasse a vida das pessoas ali, né. Ele vai trabalhar, vai ter conforto, porque hoje em dia a gente tem celular, internet e tudo que tem na cidade tem aqui. E tem a qualidade de vida que muitas vezes na cidade não tem, né? Eu digo isso porque a minha sogra é de Lages, a gente vai volta e meia para lá. Eles moram numa casa, a casa é boa, é, digamos assim, bem localizada, né? É um bairro bom. Mas eu não posso deixar meu filho sumir da vista. Se eu tô dentro da casa, ele saiu aqui, eu não posso perder. Se ele sai aqui, eu não posso deixar ele lá na frente. E a partir do momento que as pessoas consigam visualizar isso e ter uma renda, uma segurança financeira que lhe permita viver isso com dignidade, né? Eu não digo nem ter dinheiro, mas ter uma dignidade, né? Ter um troquinho para financiar um passeio de vez em quando, ou gastar como ela bem lhe convenha, né? Eu acho que seria uma alternativa, digamos assim, uma possibilidade maior de continuar existindo, né? Hoje, se for fazer de forma resumida, assim, o que vocês classificariam como a principal ameaça à existência, à continuidade do faxinal? Vocês falaram várias coisas, né? Mas pensando assim no que seria mais... Acho que a principal é o cercamento do território, né? O chacreiro? Das áreas dos moradores do faxinal, né? Ou nem mora aqui, apenas tem um terreno aqui e cerca, né? Isso vai limitando o acesso dos animais e vai deixando de ser um criador comunitário. Esse é o básico. Que tem gente assim, tipo um pessoal de fora, não sei se isso,
aonde que precisa falar mais disso aí, ou tipo um pessoal de fora, a gente diz de fora, que não conhece a realidade, né? Vem, conhece, nossa, que bonito. Tem mato, tem bicho, tem, né? De repente vem, compra um pedacinho ali e já fecha. Já aquilo, já, na verdade, não pode, e já aquilo vai ficando um pedaço, né, que não tá, que aqui tem o ICMS, que do faxinal, né, que é para recursos de manutenção, e então esse pessoal de fora, os chacreiros, que a gente é um problema assim bem complicado para nós. Mas tem muita coisa boa, né? Porque tem gente que não mora aqui, mas ele vem comprar o porco ali, vem ali comprar o frango, o ovo. Aqui dentro que a gente produz que é o caipira, né? Não aquele ovo de granja, mas o caipira, a banha, o torresmo, né? É uma contradição engraçada, né? Porque todo mundo quer torresmo, todo mundo quer ovo caipira, todo mundo quer comer um alimento de qualidade, mas ninguém reflete sobre o que é necessário para conseguir produzir isso, né? O que tem que... Aonde que tem que falar, né? Pra gente... assim, o pessoal acreditar, né? E o pessoal que vivia nos interior ali, né? Então, seguidinho, quase todo fim de semana, assim, tem gente que vem atrás de banha, ovo, o feijão, né? Mesmo o feijão, né? Que a gente ainda, a maioria, assim, planta a variedade mesmo, né? Não é aqueles feijão melhorados. Você cozinha o feijão, né? Aquele que tem o caldo grosso, que ele é diferente. Então, isso só encontra a maioria nos faxinais, na pequena propriedade. Tem gente que tem 5, 6, 8 variedades, né? Que cuida com todo carinho, né? E isso é encontrado a maioria só nos faxinais. Que né? são de sementes crioulas, né? As sementes crioulas, né? Tipo, uma coisa também que eu gostaria, assim, tenho um prazer de compartilhar. No tempo da pandemia, nós fazia feira, e aí quando chegou um momento que parou tudo, né? Daí, e como aqui tem bastante pinheiro, né? E erva e pinheiro, né? A floresta de pé tem bastante pinheiro. E deu bastante pinhão aqui pelos lados, assim, não deu muito. A gente vendeu, na época, uma boa quantidade, né, de pinhão. Teve um cara que ele trabalhava com evento, ficou sem trabalho, sem renda, sem nada. Tinha uma carreta de som e ele vinha buscar. Diz ele, cada 15 dias, ele podia levar até 40 toneladas de pinhão lá, levava por Rio Grande, para Joinville, para aquelas bandas lá de baixo. E então foi as crianças que estavam tudo fechado dentro de casa, né, que a gente não podia, né, a gente viveu isso, teve problema na casa, né, tudo isolado, um não podia chegar perto do outro, assim, o pessoal saiu pro mato catar pinhão, né. Acho que foi a maior experiência e melhor que aconteceu, foi esse povo catar pinhão. Nós acho que chegamos a vender umas 40 mil. 65 mil, acho que mais ou menos umas 40, 50 toneladas de pinhão. Que daí as crianças saíam, catavam as sacolinhas, traziam, pesavam já. Era uma pessoa séria. E foi um exemplo assim que o homem também, ele disse que ele só cuidava e fazia eventos, né? Ele levava o aperitivo, a carreta dele era de som, até o Léo Santana, aqueles artistas bem famosos, ele ia para esses eventos. E foi o que salvou ele, essas vendinhas dele vir buscar o pinhão daqui e levar para lá. Então, ou seja, o faxinal, além dele contribuir com a preservação da biodiversidade, preservação das fontes d'água, preservação de redutos de área de floresta, né? A questão do clima, além da questão dos sabores, da alimentação, ainda contribui economicamente, né? Porque, ou seja... Outra coisa que a gente também fez aqui em relação ao uso da floresta foi
colher as guavirova e araçá, as frutas nativas daqui, né? Jarivá, né? Jabuticaba. Jarivá, jabuticaba. Daí a gente coletava e fazia o processamento e vendemos para uma empresa aqui de São Mateus, uma de Curitiba, para fazerem sorvete com essas frutas. Foi mais uma experiência interessante que a gente teve de aproveitamento da floresta, né? Árvores que nasceram espontaneamente, não era? Sim. Árvores antigas, né? Que estão produzindo. Vocês colocaram vários termos, assim, vocês falaram em barbacoa, né, vocês falaram da produção da erva. Eu acho que é interessante vocês explicarem um pouco esse ciclo da produção da erva e o que é um barbacoa, porque daí as pessoas vão ouvir essa palavra e não vão saber o que é, né. Eu acho que isso não tem em nenhum outro episódio, né. As ervas ali até o chimarrão que a gente usa, né, então a gente faz no barbacoa, né, tem o secador, aquele... Mas explique o que é o barbacoa. Barbacoa é a casa que fez a O erva. barbacoa, digamos, é uma mini indústria, né? Você vai trazer ele traz a erva, corta ela do pé, tira as folhas e os ramos finos, ramo verde, né? Que dá para usar no chimarrão, no chá. Não influencia no sabor. E você traz ali, tem... Para processar ela em si, que vai o primeiro passo é sapecar ela, para quebrar as enzimas, os negócios que na hora... Se você não sapecar e for secar ela direto, a erva estraga. Então primeiro você precisa sapecar. Sapecar é passar pelo fogo, né? Passar pelo fogo, isso. Daí joga no carijo, que é uma estrutura onde seca, que vai tirar umas horas ali secando. E daí para canchear ela quer moer, que é pegar essas folhas, ramo seco, passar no cancheador, que hoje é a máquina, antes era um sistema, no sistema tradicional mesmo era com tração animal, mas hoje é como se fosse um moinho, né, que se move esses galhos e folha para mais miúdo, para depois moer ela bem fina para chimarrão ou chá, coisa do tipo. Então o barbacoa é a estrutura que se faz esse processo, né, que hoje, se fosse de dar um nome, seria uma indústria, né, mas no costume tradicional o nome que se dava para essa estrutura é o barbacoa. E vocês têm um barbacoa aqui? Tem um barbacoa aqui, mas é um barbacoa meio moderno. Não é um barbacoa raiz das antigas, mas aí na comunidade e na região, assim, é possível encontrar ainda o barbacoa original, vamos dizer assim, que era utilizado há 50 anos atrás, que era a estrutura que usava tração animal e o canchador e o maiador para a cancha, né? Tinha um rolo cônico, que o animal ficava andando ao redor de uma cancha redonda daí ele tinha umas pontas em cima que ia batendo naquela erva que fazia ela passar nos buraquinhos que tinha no chão, né? Então, eu acho que a indústria da erva mate hoje pode ser a maior que existe, mas a inspiração original dela saiu de um barbacoa, né? Então, mudou o processo, mudou as máquinas e coisa arada, mas a essência, a ideia é a mesma. E a vantagem que é em pequena quantidade, né? As indústrias é uma quantidade grande. E esses barbacoa, sim, é uma erva mais pequena quantidade, né? Então você tem como controlar melhor o processo, né? O agente que vai fazer, você já escolhe a planta que você quer, o lugar que ela tá, se é mais da sombra, se é mais do limpo, se quer uma erva mais forte, mais fraca, a gente consegue fazer, né? E hoje, como é uma indústria gigante que digamos assim, tem um rigoroso controle sobre o processo, sobre um padrão, mas que necessariamente esse padrão não reflete a erva mate em si, né? Ela reflete um padrão de erva mate, que nem aqui, a grande indústria que tem, do município inteiro. Mas quando você fala em barbacoa, você tem a tua erva, do teu vizinho
o jeito de fazer já dá outro sabor na erva também. Então, quando se tinha vários barbacoados, se tinha erva mate, mas se tinha vários jeitos de fazer que dava vários sabores. Hoje você tem uma grande indústria e tem um padrão de erva mate, que no final faz um outro processo, mas digamos assim, não muda muito. Perde o sabor original, né? O sabor característico. E a gente encerra esse episódio com uma reflexão sobre a importância dos faxinais como espaços de resistência cultural, ambiental e social. Essa conversa com a família Venglarek, ela mostra pra gente que esses sistemas tradicionais, eles vão muito além de ser um modelo econômico ou de produção. Simboliza também uma forma de vida, né? Que tem harmonia com a natureza e com a comunidade. E a gente espera que essas histórias e esses aprendizados que a gente compartilha aqui inspire vocês a também valorizar e defender esses territórios e essas culturas. E continue acompanhando Vozes do Mate para mais relatos que conectam pessoas, histórias e com toda essa biodiversidade que a gente encontra na floresta com araucárias. Até o próximo episódio.